Olá a todos, nós vamos começar a aula de hoje de Química e conforme algumas sugestões de vocês, tá, eu estou fazendo aqui uma revisão de tudo que foi trabalhado, tá, e vou procurar resolver pelo menos um exercício de cada, tá bom? Mas eu gostaria de pedir para vocês, é importante que vocês façam a realização dos exercícios, indiferente se está certo ou está errado, tá? Até porque eu não posso ficar postando uma correção sendo que todos não entregaram, né? Então, se eu posto uma correção antes, né, depois da atividade, quem não fez vai só copiar e vai entregar. E eu não entendo que não é justo com aquele que tentou fazer, né, e se esforçou, tá? Então, eu quero que vocês realizem as atividades, tentem fazer, assistam aos vídeos, tá? Se tiver dúvida, me procurem no PV, tá? Que eu vou estar explicando para vocês, tá bom? E essa aula de hoje vai ser somente uma revisão, eu não vou colocar exercício, tá? Vai ser só vocês assistirem essa revisão e depois marcar presença na aula. Quem já fez as atividades, já tem a nota, beleza, tá? Quem ainda não fez vai estar colocando em dia, beleza? Então vamos começar. Bom, então a nossa aula começou no dia 20 de maio, segundo bimestre, tá? Então a primeira aula foi para falar da função álcool. Tá? O que eu pedi nessa aula? Eu pedi para vocês estarem assistindo ao vídeo, tá? E depois estar respondendo ou escrevendo a fórmula estrutural desses elementos, tá bom? Bom, o que é a função álcool? A função álcool é quando eu tenho uma cadeia de carbono ligado à hidroxila, o OH, tá? Então, toda vez que eu enxergar o OH, isso vai me representar uma função álcool, tá bom? Bom, e o que ele me pede aqui? Então, para escrever a fórmula estrutural desses compostos. O que nós falamos? Que o nome de um elemento ele é feito pelo prefixo. Então, but, na letra A ali, ó, but, corresponde a 4 carbonos. But é a mesma coisa que 4 carbonos. Butan, né? O an significa que entre esses carbonos a ligação é simples. E o ol, tá? Significa que eu tenho a hidroxila, que é o OH. Beleza? Tá? Na letra B, eu tenho a palavra ciclo. Ciclo quer dizer cadeia fechada. Na letra C e na letra D, eu tenho ramificações. Tá? Mas vou fazer a letra A aqui. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, eu vou desenhar 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Todos com ligação simples, porque an é ligação simples entre o carbono. E aí eu tenho no carbono 2 a hidroxila. Então, se eu numerar da esquerda para a direita, ó, daqui para cá, o carbono 2 é esse aqui. Se eu numerar da direita para a esquerda, o carbono 2 é esse aqui. Tá? Então, qual que eu vou usar? Tanto faz. Se você usou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vai dar na mesma. Tá bom? Então, qual que eu vou utilizar aqui? Eu, particularmente, eu vou usar da esquerda para a direita. Se eu colocar para cima ou para baixo, também, tanto faz, dá na mesma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o carbono 2, ele tem o OH. Bom, vou mudar de cor aqui, tá? Para incluir agora somente as ligações do hidrogênio. Ou seja, eu lembro lá que o carbono faz 4 ligações, só vou completar, tá? Então, eu tenho aqui 4 ligações, tá? Esse carbono, ele já tem 3, ele só precisa de uma. Esse tem 2, ele precisa de 2. E esse aqui, ele precisa completar dessa forma. Bom, assim já estaria correto, tá? A outra forma de representar
seria como? Então eu poderia ter representado essa estrutura da seguinte forma, tá? CH3, CH, OH, CH2, CH3, tá? É outra forma de representar. Se eu colocar em átomo oculto, são 4 carbonos, 2, 3, 4. Ficaria assim. Então são várias formas de representar a fórmula estrutural. Você vai escolher. A primeira que eu mostrei é a mais fácil, tá bom? Então vamos para a segunda aula. A segunda aula, ela falava do quê? Bom, na segunda aula ela falava sobre aldeídos, tá? Então vamos lá, o que era o aldeído? Ó, 9, já apresentou, já corrigi, né? Então tem muita gente aí, ó, 23 que ainda não entregou. Então no aldeído, tem o vídeo lá explicando o aldeído e tem o textinho também dando uma orientação para vocês sobre o aldeído, tá? E tem o exercício. Bom, o que eu quero nessa aula? Que vocês me escrevam o nome de cada elemento. Agora, ao invés de fazer a fórmula estrutural, eu vou querer o nome. Bom, então aqui, primeiro, para identificar o aldeído. O que é o aldeído? O aldeído é um composto orgânico que apresenta a carbonila. O que é a carbonila? Tá? A carbonila é o C dupla O aqui na extremidade da cadeia, ou seja, ou do lado direito da molécula ou do lado esquerdo, tá? No caso, como ele está na extremidade, tá? Essa carbonila sempre vai estar acompanhada do hidrogênio, tá? E esse nome então passa a se chamar aldoxila, formila ou metanoíla, tá? O mais comum, como é aldeído, a gente vai usar aldoxila, C dupla O, H, ou do lado direito ou do lado esquerdo. É isso que identifica um aldeído, tá bom? Bom, então, uma vez que eu sei identificar o aldeído, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, tá? Então eu tenho aqui, ó, dei o nome dos seguintes aldeídos. Agora eu tenho a fórmula estrutural. Ele quer me dar que eu dei o nome, tá? Ó, aldoxila tá aqui, ó, sempre ou do lado direito ou do lado esquerdo. Esse carbono eu já conto como carbono 1, tá? Então ele tem um carbono, 2, 3, 4, tá? Então prefixo para 4 a gente já falou, but. A ligação entre os carbonos, eu vi ali, é simples, an, e o prefixo, o sufixo de aldeído sempre vai ser al. Então o nome desse elemento, butanal, tá? Bom, agora eu vou ver um outro aqui que tenha a ramificação. Então eu vou pegar aqui a letra E, tá? Então na letra E, ó, eu tenho a aldoxila do lado direito. Então já tem um carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono, 6 carbono. X, tá? Aqui eu tenho a ramificação e aqui eu tenho a ramificação, tá? Como que eu vou numerar agora? Sempre a função tem que estar no carbono de menor número. Então, como a aldoxila está ou do lado direito ou do lado esquerdo, ele já é o carbono 1. Então, neste caso, tá? O meu carbono 1 já é esse aqui, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, 5 e o 6, tá? Então, no carbono 3 eu tenho uma ramificação, que é um metil, tá? Aqui, CH3. Eu estou falando aqui do átomo oculto. No carbono 4 eu também tenho um CH3, que é outro metil. Então, como que vai ficar o nome desse elemento, tá? Então, aí nós vamos trabalhar com o nome,
Então vai ser o quê? Só um momentinho. Então o nome desse elemento vai ser 3,4 dimetil. Di porque são dois, metil, tá? Um metil está no carbono 3 e outro no 4, por isso é 3,4. E aí a cadeia principal são 6 carbonos, X. A ligação é simples, AN, tá? E como é aldeído, AL. Então fica 3,4 dimetil hexanal. Beleza? Agora vocês façam o restante. Vamos para a próxima aula. A próxima aula nós estamos falando sobre as cetonas, tá? Ó, como tem pouca gente fazendo, ó, só 8 fizeram, mais um que entregou, que foi o John, então tenho 9, ainda tem 24 que não fizeram essa atividade, tá? Então nós vamos clicar aqui, era para ler e fazer. A acetona é a mesma coisa do aldeído. O que identifica uma acetona também é a carbonila, tá? Só que nós falamos que no aldeído essa carbonila ela está sempre ou do lado direito ou do lado esquerdo, na extremidade. No caso da cetona, tá? A carbonila aqui, ela está entre dois carbonos, ou seja, ela vai estar no meio da cadeia, tá? E na hora de colocar o nome, o prefixo, infixo, o sufixo sempre vai ser ona, tá bom? Então, o exercício aqui, o que que ele pede nesse exercício? Tá? Ó, tem os prefixos, tem toda a forma relembrando, tudo isso a gente já tinha trabalhado lá nos hidrocarbonetos, tá? É só para relembrar e como dar nome. Tá? Então eu vou pegar aqui, eu também tenho a fórmula estrutural e vou dar um nome. Então olha aqui, ó, a carbonila está no meio, está aqui no meio, tá? Então ó, tenho um carbono, dois carbono, 3, 4, 5, 6, tá? Se eu numero daqui para cá, ó, da esquerda para a direita, então a carbonila aqui vai estar no carbono 3. Da direita para a esquerda, ela vai estar no carbono 4. Sempre no carbono de menor número, sempre, tá bom? Bom, então como que vai ficar o nome desse elemento aqui? Tá? Como tem 6 carbonos, o prefixo de 6 é X. Ligação simples, AN. Tracinho, a carbonila está no carbono 3. 3, tracinho, ona. Tá? Então, hexan 3-ona. Isso é o da letra A. Na letra F, vamos fazer a letra F aqui. Então, na letra F, tá? Eu tenho a forma de átomo oculto. Lembra que cada extremidade dessa aqui, eu tenho um carbono. Tá? Então, essa é a cadeia principal. Quantos carbonos tem aí? 5. Tá? Então, esse aqui vai ser o carbono 2. Esse é o carbono 2. Esse é o 3 com a ramificação. E esse é o 4 com a ramificação. Então, eu vou ter novamente 3,4. Di, porque são dois, dimetil. Aí a cadeia principal são 5 carbonos, pente. Ligação simples, AN, 2, ona. 3,4 dimetil pentan 2-ona, tá? É esse o nome desse elemento. E vamos para mais uma aula, tá? Quem não fez o restante, faz o resto dos exercícios. Tá? Lembra sempre que quando eu tenho assim, ó,
como está na letra C e na letra D aqui, são cadeias fechadas. Antes da cadeia principal eu tenho que colocar a palavra ciclo, tá bom? Bom, a próxima aula nós veremos sobre os ácidos carboxílicos. Então, nos ácidos carboxílicos aqui, tá? Eu tenho o nome e vou montar a estrutura. Tá? Eu dei a aula aqui do ácido carboxílico. O que identifica um ácido carboxílico? Tá? É a carboxila. O que é carboxila? É um C, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com outro oxigênio. Isso aqui é carboxila. Tá? Mas assim como no aldeído, essa carboxila ela vai estar na extremidade, ou seja, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Ou seja, então aqui do lado desse oxigênio vai ter um hidrogênio. Tá? Então sempre você vai ter isso aqui, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Tá? O nome é a mesma coisa, só que antes de colocar o nome da cadeia principal, né? Antes de colocar o nome da ramificação, eu tenho que usar a palavra ácido. Tá? Então, no ácido carboxílico, a palavra ácido é obrigatória, tá? Antes da ramificação e antes da cadeia principal. Então, agora, nós vamos montar esse primeiro, a letra A, ácido 3,3 dimetilbutanoico. Então, a cadeia principal aqui, tá? Está aqui, ó, but, ligação simples, prefixo órico. São 4 carbonos. Então, ó, but é 4. 1, an é ligação simples. 2, 3, 4. Tá? O óico é a função do ácido carboxílico. Então, tem que ter a carboxila ou do lado esquerdo ou do lado direito. Vou colocar aqui do lado direito, tá? C dupla O, OH. Esse aqui sempre é o carbono 1, tá bom? Então, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Aí ele fica, ó, ácido 3,3 dimetilbutanoico, tá? Então, uma vez que eu já identifiquei esses carbonos, tá? Então, o carbono 3 vai ter o metil. Então, CH3 aqui, CH3 aqui. Agora é só completar os hidrogênios. Esse carbono que está o metil aqui, ele já tem 4 ligações. Então, esse aqui só tem uma, então ele precisa de 3 hidrogênios. Esse aqui tem 2, então ele precisa de 2 hidrogênios. Seria CH2. Tá? E essa é a fórmula estrutural para o ácido carboxílico 3,3 dimetilbutanoico. Eu posso colocar ele também na forma de átomo oculto. Tá? O átomo oculto, então, como que eu faria o átomo oculto? Somente a ligação entre os carbonos. Ó. 1, 2, 4. Então, aqui eu teria C dupla O, OH. Tá? E aqui no carbono 3, eu poderia colocar um aqui e outro aqui embaixo. Pronto. Montei a minha fórmula estrutural de átomo oculto. Beleza? Então vamos para a próxima aula. A última aula foi a da pesquisa, era só para você falar a sugestão do que podia ser melhorado, tá bom? Então hoje nós encerramos as aulas, tá? Já fiz a revisão de todos, quem ainda tiver dúvida é só me procurar no privado. É importante que você assista ao vídeo, tá? E que marque presença, tá? Que você está presente e que acompanhou essa aula. Para quem já fez todas as atividades anteriores, está sossegado, e quem ainda não fez, procura colocar em dia. Mesmo que você esteja em dúvida se está certo ou está errado, não tem problema. Envie assim mesmo. Tente fazer. Tá? O importante é você estar fazendo e tentar aprender. Beleza? Até mais. E semana que vem a gente vai procurar fazer uma aula por vídeo chamada. E eu espero que vocês coloquem aí no mural aí a sugestão de horário da aula. Tá bom? Tchau e tudo de bom.